A lição que a gente traz hoje é a lição de Humberto de Campos, A Lenda do Poder. Uma lição muito interessante, que certa vez o espírito Humberto de Campos estava reunido numa reunião familiar, discutindo sobre as revoltas do mundo. Discutindo sobre aqueles seres humanos que constantemente estão revoltados, mas não é só numa vida. Ele diz que, palavras dele, espíritos que estão constantemente num azedume crônico, por vastas encarnações sucessivas. Não basta só uma para estar revoltada. É de encarnação em encarnação a pessoa se coloca na vida azedo, amargo, e traz um amargor para a própria vida. E aí um instrutor de cristãos do plano espiritual, João, que ele chama de João, traz essa lenda, que é uma história, a lenda do poder. Ele fala que certa vez Deus estava distribuindo os dons da vida. Assim que os primeiros agrupamentos humanos chegaram no planeta Terra, Deus distribuiu dons. E o primeiro dom que Deus distribui é o poder soberano. E o poder soberano vai para quem? Para os seres humanos bons. Para os bons. E para os demais? Não. O poder soberano ficaria somente com os bons. E os outros ficaram revoltados. Não, mas peraí, ué. Eu também quero o poder soberano. E os corajosos foram até Deus. Foram até Deus clamar pelo dom deles. E chegando até Deus, os corajosos, Deus faz uma pergunta muito interessante. O que desejais, filhos meus? O que desejai? A gente já fez essa pergunta para nós mesmos? Quando a gente entrou nesse centro espírita aqui, o que a gente perguntou? O que eu quero? Sinceramente, o que eu quero da minha vida? O que eu quero diante dessa situação? Para onde eu quero ir? E Deus faz essa pergunta para nós: o que você deseja, meu filho? O que você está querendo? E ele pergunta para os corajosos: que desejais, filhos meus? Nós queremos o poder soberano. Nós queremos dominar. Ele fala: bom, o poder soberano é só para os bons. Não dá mais. Agora, para vocês que são corajosos, eu vou dar o dom da autoridade. Os corajosos vão ter autoridade no mundo. E os outros também foram reclamar. Os intelectuais clamaram pelo poder soberano. E para os intelectuais falou assim: para vocês eu dou a ciência. Para os habilidosos, ganharam um engenho. Para os imaginosos, que queriam poder soberano, Deus deu a arte. E para os devotados, Deus deu o dom do trabalho. De repente, adentra na sala divina uns reclamando de tudo. Chegou uma turminha que reclamava do sol, reclamava do frio, reclamava da família, reclamava da sogra, reclamava do cunhado, reclamava do trabalho, reclamava do país onde ele morava. Não, mas chegou fazendo um estardalhaço extremamente exigentes e agressivos. E Deus, olhando para esses, com mais carinho e compaixão, porque aquele filho mais difícil exige de nós mais atenção mesmo. Que desejais, filhos meus? E eles, muito exigentes, falaram assim, duramente, diz Humberto de Campos: Senhor, exigimos, não é que a gente quer, não, exigimos o poder soberano. Eram os revoltados. Eram os revoltados. E aí Deus, antes de terminar a explicação que o poder soberano era dos bons, eles falaram assim: não aceitamos outra coisa. Não adianta, eu não aceito. Não aceitamos outra coisa senão o poder soberano. Queremos dominar, dominar. Fora do poder, o resto é miséria. Deus, olhando com mais compaixão, falou assim: então, meus filhos, em todo o tempo em que estiveres na condição da revolta, tereis convosco a miséria. Foi neste momento
que o instrutor espiritual, finalizando a lição, fala assim: e desde dessa ocasião, toda pessoa, todo espírito, enquanto rebelado, não tem para si mesmo o azedume da queixa, a reclamação, que gera em nós um azedume, nós nos tornamos azedos, amargos diante da vida, e a penúria do coração. Sofrimento íntimo, da não aceitação da proposta da vida. E Humberto de Campos finaliza a lição muito sinceramente. Ele é muito sincero. Porque, gente, o espírito Humberto de Campos é igual nós mesmos. Ele encarnou e desencarnou igual todos nós vamos desencarnar um dia. A gente acha que é uma coisa extraordinária? Não, eles são pessoas igual nós. O nosso irmão Chico, ele viveu aqui, tomou do leite da mãe, reencarnou como nós, ralou o joelho quando era pequeno também, e desencarnou e continua a orientar. E esse espírito muito sincero, porque é um ser humano, não tem diferença. A diferença é que a gente está no corpo aqui agora, eles já foram, estão fora do corpo. E ele fala assim: eu ouvi essa lenda, eu guardei o ensinamento para mim e ofereço essa peça aos companheiros que estão encarnados, que, porventura, estejam ainda inutilmente revoltados, assim como eu estou, mas já não quero mais estar. Espírito Humberto de Campos, falando que ele também estava revoltado, mas ele não mais queria estar, porque ele descobriu que não vale a pena. Bom, a lição é para muitos de nós. Qual de nós, em certo momento, ou em certo ponto da vida, ou na família, ou na economia, ou no país, está indignado com alguma coisa? O que é esse posicionamento íntimo de estar revoltado? Revolta é, no dicionário, ato ou efeito de revoltar-se. Isso gera grande perturbação em nós, agitação, insubordinação. Revolta é: eu não vou obedecer. Eu não quero obedecer. Eu vou fazer do meu jeito. Revoltar-se é indignação, sentimento de ódio, de injustiça. A pessoa se torna extremamente agressiva. Isso é o que a revolta gera em nós. Quem que está aqui hoje assim? Quem que está assim com o Brasil aqui? Por dentro, nós não aceitamos algumas coisas que Deus nos apresenta na vida. Porque tem coisa que eu decido. Mas tem coisa que Deus que decide para mim, eu falo: pai, não, peraí, ué, eu não participei dessa decisão, eu não quero esse negócio aqui não. Eu não quero essa situação aqui não. E isso gera em nós indignação, revolta, ódio, raiva contumaz, desespero. E caímos nessa revolta. Nós mal sabemos, quando estamos em algum momento, ou em algum ponto da vida, nessa revolta, mal sabemos que neste momento nós estamos ingerindo um poderoso veneno. Um poderoso veneno. E hoje está na moda ser revoltado. Muitas pessoas se orgulham e falam: não, mas eu estou indignado. E é isso e é aquilo, e saem espalhando isso na internet. É bonito ser indignado. E a pessoa vê valor nisso. E aí vem Emmanuel, o Espírito Emmanuel, com uma lição que ele intitula Veneno. Emmanuel chama a lição de veneno. E olha o que ele vai falar. Isso está no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico. Corrosivo no coração, a surgir da união de dois posicionamentos íntimos. Primeiro, revolta, corrosivo no coração. Primeiro,
revolta. Segundo, desânimo. Porque a revolta gera um desânimo. Nós ficamos desanimados. Eu não quero isso mais. Nem existir. Mas gera em nós a revolta e o desânimo, gera um corrosivo no coração. Como é que se processa esse corrosivo? Primeiro, ao a atitude da indignação na vida, com a pessoa, com a situação ou com nós mesmos. Primeira coisa, nos diz Emmanuel, perturba o manancial da emotividade. Desequilíbrio do estado emocional. É uma raiva que se transforma num ódio, é uma impaciência, é uma perturbação no campo emocional. Mas não para por aí. Que é a consequência da revolta, da não aceitação do que a vida apresenta. Nós vamos trabalhar isso aqui. Mas não fica por aí. Não fica só no campo da emoção. Sobe para a cabeça em forma de nuvem. E chegando ao cérebro, transfigura o pensamento num plasma de lodo. Então, esse desequilíbrio, essa perturbação que Emmanuel chama de nuvem, ela sobe para a cabeça. E aí a gente passa a não mais raciocinar. Perde a lógica. Se perde nos pensamentos, no vício de pensar, no vício do pessimismo. E essa nuvem, nos diz Emmanuel, esse lodo conturba a visão. Então eu já estou emotivamente desequilibrado, porque eu estou revoltado. Eu passo a não pensar mais nas coisas, não raciocinar, meu cérebro também fica empanado e eu fico sem enxergar a realidade. O lodo conturba a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. Após a revolta, a indignação. Isso me traz um problema emocional, meu cérebro não funciona e a pessoa está toda desequilibrada. Já não enxerga mais a realidade. Mas não para por aí. A vítima, desse modo, não enxerga bem o céu que tudo espalha de bênçãos, para enxergar somente o mal. Então, primeira coisa, eu passo a não enxergar mais a realidade. E pior, eu foco no mal. Porque a realidade tem coisa ruim? Tem. Mas a realidade tem coisa boa? Tem. Mas ela enxerga somente o mal. Fica conturbada a visão. Em funesto delírio, que a pessoa já está fora de si, chega a lançar de si mesmo escárnio e vilipêndio à própria natureza, que revela a bondade de Deus. Até na natureza que o tempo inteiro está doando para nós, está gerando bênção para nós, ele consegue enxergar algo de mal ali. Que ele está conturbado. Mas o veneno da revolta não descansa nos olhos, não é só a visão que nos conturba, porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras de amor. Ele só lê notícia ruim. Ele só se alimenta de noticiário que sangra. Ele busca a parte negativa dos seres humanos. Ele vai quem está falando mal, ele vai naquele grupinho que fofoca, e ele passa a buscar as coisas ruins, porque ele só enxerga as coisas ruins da vida. Descendo letal para a zona da língua. Olha o lodo que começou lá no desequilíbrio emocional, ele vai descendo. Ele sobe e vai descendo. Esse lodo, descendo letal para a zona da língua, converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando aos ouvintes ao império da sombra. Então ele dominou praticamente todos os sentidos. Daí para frente, a pessoa revoltada passa a achar que toda criatura não presta. Ninguém presta mais para ele. Nem ele mesmo presta. Ele desconfia de tudo. Para ele, todo mundo está mentindo. Todo mundo está enganando. E ele passa a acusar o mundo e a vida. Faz de si mesmo um campo de aspereza e loucura, e atingindo esse apogeu da demência cruel, acalenta infeliz o suicídio. O suicídio. Porque a vida apresenta para ele. Vai apresentando. E ele não quer. E ele não quer. Tal a demência, porque ele se torna um doente mesmo. Ele ficou conturbado, ele está fora da lógica, ele não consegue enxergar a realidade como ela é. E realmente adoeceu. E no final ele consegue justificar, retirar a própria vida e contra a própria natureza. Porque a vida é sobrevivência, é lutar para viver. Isso é natural do ser humano. Ele consegue o lodo na visão, ele consegue se justificar. Não, eu tenho motivo para tirar minha vida.
A vida me apresentou tanto problema que eu já não aguento mais. E ele suicida. Bom, vamos tirar essa nuvem que eu gerei aqui. Tira essa nuvem. Tem jeito para isso? Tem que ter um antídoto. Tem. E é por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que Jesus veio para a Terra. Para tirar esse lodo das nossas mentes, que é uma grande ilusão. A realidade é o que é. E a vida é o que é. Tem jeito. Assim como eu estou bebendo um veneno nesse momento, eu posso tirar minha mão do copo e abraçar um copo limpo da água da fé, da água da fraternidade, da água da compreensão, da compaixão, de muita água de paciência, muita paciência. Posso. É uma escolha. Emmanuel fala assim nessa lição: a vítima desse modo não enxerga mais. Qual que é o problema então? Qual que é o nosso grande problema diante dos desafios da vida? A nossa percepção da realidade. O problema é de interpretação. O problema é interpretativo. É de como nós enxergamos o que a vida é. É o como. Pessoas que passam pelo mesmo câncer no mesmo hospital. Um tem uma esperança de viver enorme, o outro não, minha vida acabou. O problema é de interpretação. De percepção, o problema é de ponto de vista. Ponto de vista. Depende de como nós enxergamos e de onde nós enxergamos a vida. É Kardec quem nos vai dar a dica sobre ponto de vista. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec no capítulo 2, ele trata para nós sobre o ponto de vista. Tudo ok aqui, gente? Vocês estão caladinhos hoje? Então tá. Olha o que ele vai tratar. Ele intitula o item 5, o ponto de vista. Ele fala: para aqueles que, pela simples dúvida sobre a vida futura, têm um ponto de vista da vida do berço ao túmulo, ele acha que ele é aquelas células, ele acha que ele é aquela família, aquele nome, aquele sobrenome, aqueles bens, ele se vincula à vida material, ele se vincula à historinha dele, de quando ele nasceu, foi registrado. Ele olha para a carteirinha de identidade dele e fala assim: não, eu sou esse aqui. Os problemas da vida tomam grandes proporções. E tudo o que acontece de desvio nos desejos que ele tem são um grande problema na vida dele. E ele interpreta as coisas como um grande sofrimento. Vou trazer um exemplo. A pessoa se dedica a vida inteira para comprar a casa dele. E se dedica, e está certo, ele trabalha, mas muitas das vezes ele pisa nas pessoas no trabalho dele para conseguir subir um pouquinho. Ele deixa de conviver com os filhos e com os familiares, porque o objetivo dele é a carne, é a matéria, ele tem que ter um conforto material por qualquer preço. Ele passa final de semana sem a família para trabalhar, para comprar casa, e compra casa, legítimo, esforço, mesmo deixando um rastro para trás. E de repente ele está na sua casa, com sua família. Ele sai e volta e não tem mais nada em casa. Roubaram tudo. E como é que é o ponto de vista dele? Ele quase morre. Ele quase morre. Porque ele dedicou a vida inteira para ele, o objetivo dele era ter aquela televisão de plasma ali. Aquele som, aquelas coisas na casa dele, que é muito legítimo. Mas quando isso sai e a vida fala: olha, não é o momento mais de ter. Porque o recado é esse. Ele morre porque aquilo era dele. Não é possível, Deus me castigou. E aí ele passa 6 meses acabrunhado, 1 ano acabrunhado, e a esposa fala: meu filho, já foi, nós já trabalhamos, tem outra televisão aqui, eu comprei para você. E isso vai se tornando uma amargura constante. E ele passa 10 anos da vida dele preso a uma memória, porque os problemas da vida sobre o ponto de vista material se tornam extraordinariamente grandes. E aí a pessoa coloca a vida dele no carro. E é impressionante, né? As pessoas colocam a sua grandeza no preço do carro deles.
E quanto maior o carrão, mais eles se acham grandes. E realmente eles acreditam nisso, e a gente também. Chega o parente com o carrão e fala, esse aqui se deu bem. Esse cara aqui é muito bom. Não importa o que ele fez para conseguir o carro. Não é assim que a gente faz? E ele se vincula e ele acredita naquilo, só que ele vai para um restaurante. E ele janta com a família dele, voltando, cadê o carro? Não está mais no estacionamento, roubou. Está perdido. Quantos anos da vida dele, quanta energia ele focou naquilo. E aquilo era a grandeza dele, roubaram a grandeza dele. Estou trazendo ideias e exemplos para colocar o que Kardec nos traz, que quando a gente coloca o ponto de vista materialista da vida, quando focamos somente do berço ao túmulo, e minha vida é isso e eu vou morrer, então eu tenho que buscar a matéria mesmo, eu vou morrer. E aí desencarna um parente, eu morro junto com ele. Não, mas você tem 30 anos ainda de encarnação, meu filho. Não, mas eu morri, meu parente morreu. Eu me vinculo na vida dele. E aí os problemas da vida se tornam muito maiores do que eles são. Problema de ponto de vista. E aí ele traz o outro lado. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, para aquele que se coloca na vida, na encarnação, sobre o ponto de vista imortal, que ele não mais enxerga quando ele nasceu, mas antes e depois. Que ele sabe o porquê que ele veio e porquê que ele está aqui. E para onde que ele vai, que é a proposta da doutrina. Que não tem nada por acaso. Que a vida é uma grande lição, mas o aluno não fica na escola. O aluno sai da escola. Os legos que fica lá na escola para ele construir, desenvolver a mente dele, não é dele. E ele fica juntando lego durante a vida inteira. E aí o pai bate na porta, vamos meu filho. Não pai, olha o que eu construí. Não meu filho, isso aí era para você desenvolver, não é seu não. Tem que ficar na escolinha. E aqueles que enxergam além dos problemas, além da personalidade, além do Pedro, além da Luísa, além do João, e vai sobre a vida, sobre um ponto de vista espiritual, os problemas acabam? São os mesmos. São os mesmos. São os mesmos. Pode ser roubado? Pode ser roubado. Pode vir uma doença? Pode, independente se você é espiritualista ou não. Vai acontecer. Você vai desencarnar? Vai. Não é praga minha, não. Vai desencarnar. Vai ter parente seu que vai desencarnar? Vai. Agora, vai depender do ponto de vista, de como enxergamos isso. E quando nós enxergamos antes e depois, nos diz Kardec, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta, porque essa fé no futuro, que nos diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa fé que Deus nos ama, que não tem nada por acaso, que nós estamos aqui de passagem, e que quando você está de passagem, muita mala pesa. Quando você está viajando, malas muito grandes incomodam. Ou seja, não é para a gente deixar de comprar as coisas, não. Conforto é maravilhoso. Agora, não se apegue. Desapegue. O mar da vida, ele vai e volta. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está aqui. E saber surfar nas ondas. Isso gera em nós, nos diz Kardec, uma calma e uma paciência. Que o outro não tem. Porque o outro está embolado junto com os problemas, ele não consegue enxergar para frente. Ele não consegue enxergar que tudo passa. A morte nada tem de pavoroso mais. O Espiritismo mata a morte. Espiritismo? Não, Jesus. Quem que mostrou que a morte não existe? Foi Kardec? Foi Jesus. Quando e como? Quem gosta de ler Bíblia aqui? Na cruz. Ele não morreu na cruz? Morreu? Desencarnou, né, gente? Apanhou pra caramba. Ainda foram... Deixa eu ver se ele está vivo mesmo. Só que ele aparece 3 dias depois. 3 dias depois ele aparece. Lindo. Lindo. Cheio de luz. Estou vivo, gente. Ninguém morre. Foi ele que nos ensinou. A morte não tem nada de pavoroso. Não é mais porta do nada. É a porta da libertação. Porque sair da escola é bom demais.
Depende. Depende de como, do ponto de vista. Veja como se portou na escola. Mas tem exercício que é fácil, tem exercício que é difícil. Né? Entende? Não é porta do nada mais. É a libertação do espírito. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença. Não é que não vai acontecer, não é que vai resolver problema, mas ele fala, olha, tá bom, pra frente, pai, o que eu tenho que fazer para resolver? E se eu não tiver que resolver, me dá força para eu administrar esse problema. Isso gera nele uma calma. Certa vez, Chico Xavier estava muito angustiado. Não sei se ele estava revoltado, mas ele estava muito triste com a vida. E a vida apresentando problemas, porque quem estudou aqui a vida de Chico, meu Deus, gente, aquele homem já era para ter surtado há muito tempo. Todas as motivações para ele ter uma síndrome do pânico, para ele ter uma depressão e um suicídio, aconteceram com aquele homem. Desde a infância. E a psicologia fala, os traumas de infância geram pessoas infelizes no futuro. Ele era garfada da madrasta. Todo o dia. E ele, certo momento, ele fica meio angustiado. E fala, mano, olha, dessa vez eu quero um recado de Maria. Quê? Chico, você quer um recado de quem? Maria? Maria, mãe de Jesus? É, eu quero um recado de Maria, mano. Maria de Nazaré. Eu quero um recado dela. Tudo bem, Chico. Tudo bem. Eu sei que você está com seus problemas aí. Pedi, obtereis, não é isso? Pedi, obtereis. Então tá. Então nós vamos lá. Passou uma semana, volta Emmanuel. Emmanuel fala assim, fui lá na governadoria, pedi para o secretário-geral pediu e chegou até ela. E ela mandou um recado para você, Chico, e ele ficou feliz. Não é possível. Temos um recado de Maria para você. E a gente acha que a orientação espiritual é assim, olha, de manhã você vai tomar aquele remédio tal com café tal. Sabe essa pessoa que está na sua família? Você não vai conviver com ela mais, você vai usar roupa tal, esse trabalho aqui não é legal para você, você vai para aquele trabalho que você sabe que você gosta. A gente acha que a orientação é o que está conosco, né? Nada de ferro. Nada de ferro. E aí vem Maria falando assim, Chico, Maria mandou te dizer, para esses problemas que você está passando aí, ela mandou te dizer, isso também passa. Ponto. Esse é o recado. Isso também passa. Você está nesse desespero, nesse sofrimento, aquela pessoa, isso também passa. Ou seja, paciência, meu filho, porque vai passar. Tudo passa na vida. E aí ele ficou feliz e começou a pular, porque Chico era assim, né? E coloca faixa, ele colocava faixa de coisas que ele de coisas que ele recebia das orientações. E ele colocou lá, isso também passa. Aí Emmanuel fala assim, calma, Chico, que isso também passa. Que essa alegria também passa. Ai, ai. Porque não importa como você enxerga a vida, como eu enxergo a vida. Se somos espiritualistas, materialistas, nos diz Emmanuel, a experiência é o que é. E as pessoas são como são. Isso está no livro Fonte Viva. A realidade é o que é, independente de como interpretamos ela. Então, a doutrina espírita, ela mostra essa questão de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Isso traz um outro significado. Interpretar a vida sobre a imortalidade da alma traz um outro significado para tudo que acontece. Tudo mesmo. Então é preciso ressignificar os problemas. Nós chamamos de problemas. Muitas das vezes nosso anjo da guarda está ali, não, graça, isso é uma bênção na vida dele. É uma solução. É uma solução. E eu interpreto como um problema. Então é preciso ressignificar, mudar o ponto de vista. E aí eu acho que aquele parente veio para me destruir. E ele está me destruindo. É preciso ressignificar. Que, na verdade, tem outro sentido. Pode estar doendo, mas tem outro sentido. Aquele país onde você nasceu pode ser, para você, um caos. Você tem que sair daquele lugar. Mas, na verdade, de toda crise nasce uma melhoria. E aí é preciso ressignificar, enxergar de modo diferente, ampliar a nossa visão. Esse é o objetivo do trabalho. Porque traições acontecem.
separações acontecem, mortes de parentes. E aí a gente fica realmente indignado com a pessoa. Não aceita, revoltado e com muito ódio. Isso gera uma carga imensa, não só emocional. Horrível. Você acorda e não quer acordar. Esse posicionamento faz a gente sofrer pela limitação do ponto de vista da vida, da realidade como ela é. Mas da lama nascem lírios. Da lama nascem lírios. Neste momento, a gente precisa ressignificar um pouco. Para fazer isso, eu preciso me abrir para o novo. Nós não sabemos tudo. Os acontecimentos da vida, muitas das vezes, não são o que a gente realmente acha que é. Nesse momento, a gente precisa quebrar preconceitos. Não tem jeito. Para construir um muro novo, eu preciso de novos elementos, mais tijolos. E o que eu já construí, o que eu fiz para chegar até aqui, não vai me levar para o futuro. É preciso transformação. Então, nesse momento, que a gente possa parar de julgar situações que estão nos deixando revoltados. Para de julgar. Não é certo nem errado, pelo menos por agora. Finge que é neutro. Pelo menos finge que é. Sabe aquela pessoa? Finge que ela é seu irmão. Aluno igual você, que erra e que acerta. Mesmo que ele esteja sendo errado mesmo, ferindo pessoas. Paremos de julgar nesse momento. Vamos deixar o novo entrar. Ressignificar é enxergar novamente. Olhar para a mesma coisa de uma forma diferente. E aí eu preciso quebrar preconceito. Porque nós não sabemos tudo. Nós não conseguimos julgar o que é. Sempre teremos uma pequena percepção. Então vamos deixar essa percepção de lado e vamos deixar o novo entrar. Bom, mas aí, Pedro, ok. Tá. Ele quase me matou, mas tudo bem, você me falou que é para eu esquecer. Ok. Essa situação que eu estou vivendo agora, financeira, econômica, política, na minha cidade, com a minha família, tá acabando comigo. Tudo bem. Por que eu sofro então? Por que o sofrimento na Terra? Buscamos aquilo? Também. Vamos trabalhar aqui. Por que Deus apresenta situações para a gente que faz sofrimento, que geram dor? Por quê? Tá, vamos ressignificar, mas eu preciso saber o porquê. Não é fé raciocinada, Pedro? Então vamos lá. Primeira coisa. Deus te ama. Deus me ama. Nesse conceito, a gente pode finalizar o estudo aqui, Deus nos ama. Quem ama faz alguma coisa de ruim com alguém? Nada. Nada. Uma mãe que ama um filho, ela consegue fazer algo de ruim para o filho? Impossível. Ou seja, qual que é o problema? Da interpretação do filho. Porque muito castigo que a mãe dá, o filho fala, não, mãe, você não gosta de mim, não. Tem alguma coisa errada aí. Não é assim que a gente se posiciona? E aí Deus apresenta. E a gente fala, pai, você esqueceu de mim. Mas Deus nos ama, independente do que a gente acha. E tudo que acontece é para a educação do filho. Tudo. Independente do nível da dor. Primeiro conceito, para a gente clarear. Porque envolvemos no problema e achamos que tudo está ruim. Não. Deus está no controle. Deus está no controle. Não é Temer que está em Brasília, não é Deus. Não é Estados Unidos que está controlando o mundo, não é Deus. Primeira coisa. E pai que ama não faz sofrer. Porque o nosso pai do universo infinito, ele é amor infinito, ele é caridade infinito, mas ele é justo. E toda injustiça tem que ter uma correção. Não castigo, correção. Portanto, todo sofrimento que acontece em nossa vida não é culpa de Deus. Esquece. Esquece isso. Então, qual que é o problema então, Pedro? Aí nos traz Emmanuel assim no livro Assim Vencerás.
todos os problemas políticos, todos os problemas sociais que se desdobram dentro das famílias, espalham na terra as mais constrangedoras crises de espíritos, dependem de uma solução. Uma solução. Todos os problemas vêm de uma solução. De um problema só. O problema do reajuste da nossa própria alma. Simples assim? Simples assim. A desonestidade que tem em Brasília hoje é a desonestidade dentro das pessoas que estão em Brasília. O desajuste familiar que nós estamos vivendo vem de pessoas que por dentro estão desajustadas. Todo o problema que a gente vê hoje está dentro do ser humano. Está dentro de nós. E o nosso desajuste causa desajuste fora. Então tem culpado? Não. Tem consequência de decisões que nós tomamos, positivas ou negativas. E a consequência vem. Por isso mesmo, que alguns podem pensar assim, ah, Pedro, mas tem problema que chega na minha vida? Eu não fiz nada para aquilo, não. Sinceramente. Poxa vida, eu não fiz nada para aquela pessoa. E ela do nada fez aquilo comigo. Nesta vida. E chegou de repente um problema que, pai, sinceramente, vou ter que ter um DR com você. Porque tem realmente situações na nossa vida, tem vícios que vêm até nós, que parece que eu não plantei isso nessa vida. Porque é um hábito que me domina. E eu não consigo parar. E eu não fiz muito para adquirir esse hábito agora. Realmente tem problemas que vêm na nossa vida que parece que não entendo. E aí nos traz Kardec nos esclarecendo. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E ele explica assim. Uma dessas causas, porque os problemas da vida, a própria vida, é uma consequência. É só consequência. O que vem agora para você é uma consequência, não é causa. A causa vai ser a reação que você vai ter agora, que vai colher no futuro. Então, toda consequência, todo problema e toda bênção em nossa vida, porque vem muita alegria também, uma delas tem a sua causa na vida presente. A maioria delas é na vida presente. Nós tomamos decisões 24 horas por dia. E algumas decisões financeiras que nós tomamos geram problemas financeiros para nós. E aí a gente esquece da decisão tomada, 5 anos depois, o mar da vida traz. Muitas decisões afetivas que nós tomamos, no futuro, a vida traz consequências na vida presente. Muitos dos nossos problemas e muitas das nossas alegrias, dos nossos equilíbrios, são decisões nessa vida. São trabalhos, esforços nessa vida. E são decisões que não foram muito boas dessa vida. Agora, o que a vida nos apresenta, que realmente não dá para entender, são problemas fora dessa vida. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui, ó, nesse planeta, há muitos e muitos e muitos milênios. E nós tomamos também decisões em outras vidas. Não é só agora que a gente toma decisão. E muitas dessas decisões, a consequência foi na outra vida. E aí vem. O problema simplesmente vem. Sabem por quê? O delivery divino não erra o endereço. Não erra. Pediu, meu amigo, vai ser a pizza de calabresa que você pediu. Ele não erra o sabor. Ele não erra o parente. Ele não erra o país. Vem o que vem. Mas quando eu não entendo, realmente são em outras vidas. São decisões tomadas por nós, advindas de outras épocas. O homem é assim num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Ou seja, para com o jogo de acusações. Esquece o outro. Esquece. A culpa não é do parente. A culpa não é de Brasília. Nem de Deus. Esquece o culpado nessa hora. Traga a responsabilidade para você.
Não coloque a sua felicidade na mão do outro que fez alguma coisa com você. Ele vai falar o que ele quiser mesmo, e ele pode falar. Como eu vou interpretar essa ofensa? Que vai dar o grande lance da vida. Esqueça. O homem é assim num grande número de casos, não é em todos. O autor dos seus próprios infortúnios. Certa vez, Hilário e André Luiz, está no livro Entre a Terra e o Céu, eles ficavam angustiados devido às dores e os sofrimentos humanos. Principalmente nas criancinhas. Crianças que com 4 anos desencarnam. 3 anos. Acabou de nascer, a criança é levada para uma incubadora e a mãe acabou de ter o filho, ela não consegue pegar o filho. Por quê? Que Deus que é esse que ama? Não entendi. E realmente, criaturazinhas pequenininhas, que desde cedo já têm que ser afastadas da mãe, desencarnam com 2 anos. Por que isso? E aí, o benfeitor esclarece para nós, ministro Clarencio. Cada qual de nós renasce na terra, exprimindo na matéria densa o patrimônio de bens ou de males que nós incorporamos. O que a vida nos apresentou hoje é o nosso patrimônio. As alegrias que você tem na vida hoje é o patrimônio que você plantou. Agora, as dores que nós temos também é o patrimônio que nós plantamos. E hoje, nós estamos gerando patrimônio de amanhã. Mas o patrimônio é nosso. Nós compramos, nós encomendamos. Isso não é para a gente se sentir culpado, não. É ao contrário. Agora, a felicidade está na minha mão. Eu posso mudar minha vida. Posso? Posso. Porque o meu patrimônio, vou colher mesmo. Não importa. Agora, amanhã, no dia de amanhã, eu posso colher muito melhor. Isso depende do agora. Só. Depende da minha atitude. São os patrimônios. Voltando à Terra, nós atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os nossos trabalhos já desenvolvidos ou as nossas necessidades de redenção. As pessoas não observam, mas está lá na festa. Tem 5.000 carros estacionados. O seu carro é assaltado. Nós atraímos acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo o nosso destino. Segundo as nossas decisões, segundo o nosso patrimônio. Incrível, né? Nós não perguntamos, mas por que aconteceu? Não, a pessoa é azarenta. Não, jogou pedra na cruz. Poxa vida, mas se eu dei Deus é justo. Deus é mais inteligente que eu. Ele consegue raciocinar e pensar o porquê que acontecem as coisas e ele consegue distribuir bênçãos para todo mundo, porque ele é justo. Então por que o meu está intacto e o do outro não está? Por que eu nasci no Brasil e o outro nasceu na Suíça? Que não tem nada de dificuldade financeira e material? Por quê? Nós atraímos as situações agradáveis e desagradáveis que nós plantamos. Agora, Kardec fala assim, o homem assim, num grande número de casos, é o autor dos seus próprios infortúnios. Em grande número de casos. Ué, mas tem outros que a gente não é o autor? Deus nos castiga? Ou Deus nos beneficia? Porque tem gente que faz a vida inteira e a vida é tranquila. Gente, ele só cresce materialmente. Você vê, ele vai comprando as coisas e tudo funciona, a família é maravilhosa e é só bênção na vida dele. Material. Por quê? Muitas das vezes a gente dedica e não consegue. Tem outras coisas também, além das expiações? Porque a expiação não tem jeito, né? É patrimônio. Patrimônio adquirido. É seu. Agora, tem outras coisas, outros desafios, que não tem nada a ver com o que a gente decidiu. Nada a ver. O que são elas? Nós chamamos de provações. Provas. Provas. Emmanuel nos traz assim no livro O Consolador. A expiação é a pena imposta ao malfeitor. Não tem jeito. Desviou da lei? Vai ter que reajustar. Agora, a aprovação é a luta que ensina o discípulo rebelde, ao rebelde aqui. É a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A prova é uma chance de progredir intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente.
A prova nos prepara para um futuro melhor. A prova é uma experiência, porque prova e expiação, gente, nós chamamos didaticamente para entender as experiências da vida. Nós podemos dar o nome que quiser. O Espiritismo didaticamente chama, olha, você está em expiação, porque foram decisões do passado, e você está na prova. Prova é para você ascender. É uma dificuldade que nós chamamos de problema, mas é para você ascender ali. Você vai desenvolver emocionalmente, você vai desenvolver intelectualmente e espiritualmente você vai crescer com aquela experiência. Mas podemos escolher. Chegou na hora da prova, você pode desistir? Pode. Aquilo ali não é patrimônio seu. Então você veio com uma especificação. A tendência é fazer medicina. Na medicina, você vai desenvolver alguns pontos que você programou. Chegou aqui, eu não quero fazer medicina. Ponto final. Não quero. E Deus permite o nosso livre-arbítrio. Eu não quero passar por aquela prova. Tem provas, por exemplo, veio aquela pessoa. Eu tinha tudo para passar uma experiência com aquela pessoa que ia me gerar muitas bênçãos e para ela também. Estava tudo programado, mas era uma prova. E aí chegou aqui, eu comecei até a namorar, e foi. Mas eu não quis. Não quis. E fui para outra. Posso? Posso. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso decidir. A expiação? Não. Independente se nós estamos passando por provas ou por expiações. Todas essas experiências da vida contêm, em certo momento, uma pequena dose de dor ou uma grandiosa dose de dor. Todas essas experiências são as dores do crescimento. São as dores do crescimento. Nos diz Emmanuel, os problemas da vida no livro Alma e Coração, os problemas da vida constituem o preço da evolução. Para ascender, tem um preço. Tem um preço. Não há conhecimento sem experiência e experiência sem prova. Como é que eu vou saber se eu sei matemática se eu não faço um exercício de matemática, eu só fico estudando? Como é que eu vou saber se eu sei perdoar se não tem uma pessoa ali me ofendendo? Se ninguém me ofende, eu estou tranquilo, com pessoas agradáveis. Eu sei perdoar, mas eu testei. Eu passei pela prova. Tá, eu sou cristão, mas se eu não tenho acontecimentos difíceis que me desviam, que muitas das vezes eu quero vir para cá e eu sou direcionado para lá, e aí é a hora de falar assim, eu confio em você, Pai. Como é que eu vou testar minha fé? Se Deus não coloca aquela experiência para falar assim, vamos ver, se ele acredita nele ou em mim. Se ele acredita na pequenez dele ou na minha grandeza que abarca a vida dele em amor. Não há conhecimento sem experiência. E experiência são provas. Aí nos traz André Luiz assim, no livro Endereços de Paz. Não admitas, em hipótese alguma, construir algo de bom na tua vida sem dificuldade. Que é impressionante. A gente sabe que aqui, a gente tem que trabalhar várias vidas para construir uma casa como essa. Não é isso? Uma mansão, meu amigo, tem que trabalhar muito. E aí a gente quer construir uma mansão de paz, sentado no sofá assistindo filme. No plano espiritual é a mesma coisa. É dificuldade mesmo. É esforço, é ficar até de madrugada. Para conseguir equilíbrio emocional é preciso mesmo esforço. Não admitas construir algo de bom sem dificuldade. E aí eu estou nessa dificuldade, não sei o quê. Pergunta para aquele que você acha hoje que tem uma família estável. Pergunta para ele. Quantas dificuldades eles passaram para ter o que a gente chama hoje de família feliz? Quantos nãos aquela mãe, aquela esposa recebeu? Esses milionários hoje, jogadores de futebol, que a gente olha, nossa senhora, pergunta para ele construir esse patrimônio hoje. O que ele fez? Pergunta para ele se ele tinha almoço e janta todo dia. Quantos ônibus ele tinha que pegar? Mas a gente quer a mansão sem trabalhar. A gente quer perdoar sem ter exercício do perdão. A gente quer ter paz e comunhão com Deus sentado no sofá assistindo filme o dia inteiro. Gente, isso pode? Pode. Mas durante um tempinho. Outro tempo é hora de trabalhar, outro tempo é hora de descansar, outro tempo é hora de desenvolver, outro tempo é hora de dar uma sentada.
Mas nada de construção vem sem problemas para resolver. O problema é uma bênção. É difícil falar isso. A dor é uma bênção. Regozijai-vos. A tudo dai graça. Dá para entender isso? A tudo mesmo, Pedro? Até esse parente que eu amava tanto desencarnou? Até esse câncer? A tudo dai graça. O problema é de interpretação. Um certo consultor falou assim: empresa de sucesso não é aquela empresa que sabe resolver problema. Porque ela vai resolver, vai surgir outro. E vai resolver, vai surgir outro. A empresa de sucesso é aquela que sabe administrar o problema. Passar por ele. A questão das ondas. Tem hora que a onda da vida está desse tamanho e é saber surfar nela. E tem hora que está uma calmaria e saber surfar ali também. E não se embolar junto com as ondas que a vida nos traz. E nós interpretamos muitas das vezes a bênção na nossa vida como uma derrota, como uma injustiça. E eu interpreto a vida como eu sou um azarento mesmo e nada acontece de bom comigo. Na verdade, é a vida te ensinando a desenvolver, te colocando exatamente aquele problema que aquele ponto íntimo vai tirar aquela nuvem de dentro de você. E após os problemas, daí 10 anos você vai reconhecer, nossa, eu estava desempregado e naquele momento foi o tempo que eu tive para pensar diferente. Aquela separação que eu tive, de repente as coisas começaram e eu estabeleci, e eu percebi que eu não precisava do amor do outro, o amor já estava em mim, e a coisa vai se desenvolvendo. Problemas, nos diz Emmanuel, são lição. Lição. O grande problema é como nós interpretamos e como nós reagimos diante da vida. O espírito Albino Teixeira, no livro Passos da Vida, ele fala assim: o que mais nós sofremos no mundo não é a própria dificuldade. Vai vir desafios 24 horas por dia. Desafios íntimos e desafios exteriores. E isso é uma alegria. Fica parado o dia inteiro numa cama, sem fazer nada, a gente apodrece. Não vai para frente, dá escara. A vida é movimento, a vida é troca, a vida é desafio, que nos torna pessoas grandes por dentro. Mesmo que tudo por fora pareça, ninguém dá valor. Então o problema não é a dificuldade que é apresentada, nos diz o espírito Albino Teixeira, é o desânimo que surge da dificuldade. Não desanima. Persevera. O problema é a nossa reação diante da vida, que é o que é. O problema não é a aprovação, é o desespero quando vem a aprovação. Nunca desespere. Não tem nada perdido na vida, nada. Nem a morte. O problema não é o parente difícil, é a mágoa que eu fico dele. E eu fico carregando esse parente difícil em mim o dia inteiro, quando eu estou magoado. Isso é um corrosivo para o meu coração. Isso é um corrosivo. Entendem? O problema é como nós enxergamos o problema. E aí vem Emmanuel no livro Alma e Coração, falando assim: problemas são lições. Lição. E tem prova que é difícil mesmo. Mas tem prova que é uma alegria, porque a vida tem aqueles problemas. Mas se você enxergar mais, a vida é uma bênção. Quer enxergar mais? Olha para quem tem menos. Tem 2 olhos? Tem uma boquinha? Pode se alimentar tranquilo? Vai lá para quem vê, quem está com tráqueos, lá no novo céu. Naquele momento você vai ressignificar na hora, forçado, né? Você falando... Certa vez minha esposa, a gente ia acabar de casar, e tava com você ganha aquelas vasilhinhas de plástico, né? E a pegada que vocês têm, aí tá lá com as vasilhinhas, juntando aquele monte de vasilhinha. E apartamento pequeno, né, gente? Não tem muito dinheiro, apartamento, 50 metros quadrados, vai ter que ter um quarto de vasilha, né? Pô, não pode doar um pouquinho de vasilha? Aí beleza. Aí tinha uma moradora de rua que a gente auxiliava. Nós começamos a envolver. E aí fomos visitar a casa dela, a metade da casa. E eu chamei. Nós fomos visitar. A casa dela era daqui, aqui e aqui, com uma lona, umas paredes caídas, um quarto, 3 crianças, 2 menos de 2 anos, ela, um chão batido, não tinha cozinha, não tinha nada, uma geladeira que não funcionava, não tinha panela, não tinha vasilhinha, não tinha nada, era chão de terra, e eles lavavam a mão ali. Ela ia no banheiro lá fora, ao ar livre o banheiro. Uma coisa, gente,
África em Belo Horizonte. Eu nunca tinha visto nada igual, não sabia que isso aqui estava do meu lado. A gente saiu de lá. Essa mulher, ela chorou por mais de 30 minutos no carro. Eu tive que parar o carro para a gente chorar. Naquele momento, aquelas vasilhinhas tiveram outro significado. A vida que ela enxergava num apartamento pequeno, aquilo tomou uma proporção gigantesca e ficou enorme. Os problemas que ela tinha na vida desapareceram de repente. Ela fala, pai, você me ama demais. Obrigado. Ela ressignificou. No final, ela pegou as vasilhinhas tudo e deu para todo mundo. Nunca mais guardou vasilhinha. Doou as roupas velhas. E aí a gente passa a se abrir para o amor. Só para a gente finalizar, Emmanuel ressignifica para nós no livro Busque e Acharás. Solidão. Muitas das vezes a gente está revoltado com a nossa própria solidão. Aí Emmanuel nos fala assim, solidão é a vida te apresentando tempo de pensar. Deus está te promovendo um tempo para você pensar, para solucionar seus próprios problemas. Aproveita a solidão para pensar. Um parente difícil? Dívida em cobrança. Parente difícil não vem para destruir, não. É uma dívida em cobrança. Você está devolvendo aquilo que você tirou. Aquele desequilíbrio que ele tem hoje, nós participamos dele. E agora, devolve o equilíbrio com o seu amor. Contrariedades no cotidiano, muitas das vezes a gente quer ir para cá e o cotidiano nos faz ir para cá, nos faz ir para lá. E a gente fica contrariado, com raiva, azedume, reclamando. Contrariedades do cotidiano são treino de paciência. Porque sem paciência a gente não vai em lugar nenhum. Com paciência a gente consegue passar pelas dificuldades da vida sereno, alegre de viver. Sacrifício, crescimento espiritual. Está sacrificado? Está difícil? É Deus te colocando num novo patamar de consciência. Te tirando da criança. Porque a criança precisa do leitinho, ali, do carinho. Depois, quando a gente vai crescendo, Deus dá responsabilidades. Sacrifício, acordar cedo mesmo para estudar, acordar cedo para trabalhar, mas ali a gente toma a autonomia. E a felicidade sai do outro, a felicidade entra nas nossas mãos. E eu passo a gerir a minha vida. Então, não esmoreças, nos diz Emmanuel no livro Recados do Além. Não esmoreças. Abraça a vida que te oferece agora. Deus está te entregando na mão um projeto, é a tua encarnação. E esse projeto vai transformar você como espírito. Vai te dar alegria e consciência de perceber o amor em tudo. Abraça a vida que te assinala. Mas serve e ora. Nós vamos precisar de muita prece. A prece te renovará as energias. O trabalho te auxiliará. E Deus, meu irmão, Deus te abençoa sempre. Então, nos momentos difíceis, o nosso anjo da guarda está do nosso lado. Falando, vai meu filho, vai. E nos momentos de alegria, o nosso anjo da guarda está festejando do nosso lado. Parabéns, meu irmão. Serviu e orou com paciência e calma. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado, irmãos.